Hoje nós vamos gravar mais um módulo para os alunos técnico em agente comunitário em saúde. Hoje o nosso módulo é sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que na realidade mudou a designação. Hoje nós caracterizamos essas doenças como prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque nem todo micro-organismo causa doença. Alguns são até assintomáticos, então por isso essa designação mudou. Então o que a gente pode observar? Hoje, essas infecções sexualmente transmissíveis podem aparecer de diversas formas. E a principal forma de transmissão é por meio do contato sexual desprotegido, né, com pessoas infectadas. Então, aí pelo slide, a gente pode observar algumas infecções que podem ser contraídas por meio de relação sexual sem uso do preservativo. A gente pode observar o cancro mole, as hepatites virais, sífilis, HPV, herpes, linfogranuloma venéreo, o HIV, clamídia, gonorreia e tricomoníase. Então, essas são algumas das infecções que podem ser contraídas por meio da relação sexual sem uso do preservativo. O que é importante deixar claro que algumas têm prevenção, todas têm prevenção, algumas têm tratamento e não tem cura. Outras já têm o tratamento com a cura. Então, a gente vai ver ao longo do nosso módulo, de forma pormenorizada, quais as têm tratamento e quais as têm cura. Então, aí, nesse slide, você pode observar o quê? Alguns sinais e sintomas. Umas podem ocasionar impotência sexual, outras debilidade, outras podem proporcionar outras doenças, né? Favorecer a aquisição de outras doenças. Algumas podem levar à morte ou mesmo à infertilidade. Então, por isso, a importância de colocar em pauta essas infecções. Porventura, algumas dessas infecções você pode sentir verrugas e pode aparecer de forma como se fosse um couve-flor, quando a infecção está no estágio mais avançado, né? Em geral, não dói, mas pode ocorrer, por exemplo, irritação ou coceira. Assim também como tem as verrugas, temos também os corrimentos, que pode aparecer com odor, atrelado a coceiras, de cor diferente. Então, dependendo do micro-organismo que vai estar ocasionando, a gente vai ter uma característica diferente. Então, pelo slide, a gente pode observar alguns sintomas, né? Algumas feridas, pode acontecer no órgão genital até mesmo, na boca, dependendo do micro-organismo e da infecção. Assim também como pode causar um mau cheiro. Então, essa é uma das características, que existe alguma coisa que não está legal, então que precisa ser investigado. Além disso, além do corrimento, a gente pode observar que algumas infecções podem acontecer caroço na virilha, dor ao urinar e dor na relação sexual. Então, esses também são sintomas preocupantes e que levam ao usuário de saúde ir até o posto para investigar o que está acontecendo. Assim também como pode não sentir nada. Muitas vezes a pessoa tem a infecção, mas não sente nenhum sintoma. Então, isso também é muito preocupante. Por isso a importância de estar sempre avaliando a saúde, estar prevenindo essas infecções por meio do uso do preservativo. Então, algumas pessoas não têm nenhum sintoma. E aí a importância da consulta, a importância de exames regulares e o autoexame, ou seja, se avaliar para saber se não existe nada, nenhuma coisa diferente do usual. Então, assim, a gente pode começar esse módulo falando do HIV e da AIDS. Então, hoje, infelizmente, não temos cura para o HIV, apenas tratamento. Então, uma das principais formas de transmissão ainda é o contato sexual, embora exista a transmissão de mãe para filho na hora do parto, se a mãe não tiver feito o pré-natal, mas a priori, uma das maiores formas de transmissão é por contato sexual. Então, quando a pessoa tem o vírus e não detecta e não descobre precocemente, ao longo do tempo, se ela não fizer nenhum tratamento, ela vai chegar a um estágio, que é a AIDS, que é uma síndrome causada por esse vírus. Então, o que acontece? Esse vírus ele compromete o sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável a diversas doenças, ou seja, a pessoa pode até ter o HIV e descobrir por conta de outra doença oportunista.
Então, há alguns anos, se a pessoa recebe o diagnóstico de AIDS, ela pode receber por conta de sentir algum problema de saúde ou ela pode fazer esse exame precoce. Então, atentar bem para as estratégias de prevenção da sua comunidade. Então, antigamente, essa questão do HIV, a pessoa que tinha o HIV, ela tinha sentença de morte por conta da doença, porque a gente não tinha um tratamento eficiente e eficaz. Hoje a gente tem um panorama diferente, então as pessoas que têm o HIV, ela tem uma perspectiva melhor, o tratamento medicamentoso dispõe. A esse usuário que, por exemplo, porventura venha ter um HIV, as pessoas têm o quê? Uma perspectiva melhor e uma expectativa de vida maior. Então hoje dificilmente tem uma pessoa que morre por conta de adquirir um HIV, por exemplo. Entretanto, não tem cura, então é importante sempre prevenir. Apesar de termos tratamentos acessíveis, disponíveis, e esse tratamento trazer um aumento da expectativa de vida, é uma doença ainda que não tem cura. Então é importante atentar bem para essa questão do HIV, a importância da prevenção do uso do preservativo. Então, vamos pontuar algumas questões, muitas dúvidas dos usuários em si sobre o que pode estar, como a gente pode estar contraindo ou não o HIV. Então, ter relações com parceiros diferentes sem uso do preservativo, cuidado. Isso é um ponto que pode estar ocasionando a transmissão do vírus do HIV. Então, ter relações em várias posições, usando o uso do preservativo. Então, relaxe. Então, se você usar o preservativo, não existe a chance de contrair o HIV. Então, praticar o sexo oral sem o preservativo, cuidado. A ausência do uso do preservativo, de maneira geral, faz com que exista a transmissão do HIV. Então, relação sexual por meio do sexo oral transmite sim o HIV. Ter relações sexuais com mulheres, por exemplo, que usam o anticoncepcional, cuidado. O uso do anticoncepcional previne a gravidez, mas não previne infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV. Abraçar uma pessoa que tem AIDS ou que tem o HIV, ou se molhar de suor, relaxe. Então, isso não transmite o HIV. Então, compartilhar aparelhos de fazer unha ou barbeador, cuidado. Isso pode, porventura, estar transmitindo o HIV. Então, não compartilhe material individual, como uniex ou barbeador. Então, pode conter o vírus e ele pode estar passando para você. Então, isso é individual, independente da pessoa ter ou não o HIV, isso é individual de cada um. Um casal ter a mesma infecção e ter relação sem o preservativo, cuidado. Então, se o casal em si, os dois têm HIV, então o indicado é os dois usarem preservativo. Os dois não. O casal, utilizar o uso do preservativo, porque a carga viral de cada um pode estar diferente. Então, o que o Ministério da Saúde indica é o uso do preservativo. Então, beijar na boca, então relaxe, beijar na boca não transmite o HIV, salvo em situações que a pessoa, porventura, esteja por exemplo, esteja alguma ferida aberta e esteja sangrante. Caso contrário, não existe o risco da transmissão. O não uso do preservativo, mas só ter relações com o parceiro fixo, com o esposo ou com a namorada, cuidado. Ter relações apenas com uma pessoa não quer dizer que você não vai pegar o vírus. Então, as relações interpessoais são individuais de cada um. Então, se você tem relação e tem uma parceira fixa ou casal, sempre indicado é usar o preservativo. Ter relações com a menina que nunca, ou um rapaz que nunca teve relação. Então, cuidado. E isso pode também ser favorável à transmissão de infecções. Então, o ideal, apesar de ser a primeira relação sexual, é importante realizar o uso do preservativo. E, por último, picada de inseto. Picada de inseto não transmite o HIV, então relaxe. Isso não é favorável à transmissão, não tem estudos que relatam isso. Então, por hoje é só. Uma aula para vocês, um bom aproveitamento.